Palmeiras venceu. Aí, meu amigo, aí é crise geral no Corinthians. Eu acho que até maior, né? Vocês concordam? Se o Palmeiras vencer, a crise é maior no Corinthians. Por quê? Porque aí tem a pré-Libertadores, mico. Augusto Melo volta, com certeza volta tudo aquilo de impeachment. Perdeu tudo, não conseguiu organizar o clube. O Palmeiras pode jogar o Corinthians na crise. Perder essa final, né, ter ali uma reviravolta, uma virada do Palmeiras, tornaria esse fechame grande demais, né? Você chegar para decidir na sua casa, torcida única, com uma vantagem, e perder o jogo, eu acho que aumentaria muito a pressão em um ano onde o Corinthians já passou por várias instabilidades, né? A gente está no finalzinho do terceiro mês só do ano, mas o Corinthians já teve 2 reuniões para votação de impeachment, eliminação precoce na Copa Libertadores. Se acontecer a derrota, né, se somaria aí esse cenário. Então, para o Corinthians, uma possível perda do título na quinta-feira pesaria muito mais para o Palmeiras, até em perspectiva para a temporada, né? Porque se a gente olhar para os outros títulos, o Palmeiras é um candidato a ganhar a Libertadores, o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil. O Corinthians já não se coloca tanto nessa situação, né, nessa condição. Salve, salve, torcedor alviverde, seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal, como sempre trazendo um corte bem legal para vocês. Aí a gente está trazendo um trecho do Canelada falando muito dessa final e que sim, o Palmeiras pode surpreender o Corinthians e levantar o tetracampeonato lá em Itaquera. Vamos deixar mais uma vez o nome do Palmeiras na história, comemorando grande título lá na Neoquímica Arena. Então vamos tocar o vídeo, tem bastante coisa legal e interessante no vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe o seu like, que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirenses. Bora tocar o vídeo, rapaziada. Mobilização do Corinthians, mas também do Palmeiras. Porque a gente mostrou aqui durante a semana, picharam o muro, né, com frase do Filipão, tem que ter raiva, porra, do Corinthians. Você até falou, né, que foi um protestante, né, um cara que ele foi educado. Ele não nem foi eu que falei, ali, não. Ele botou... Foi o Raí ou foi o Bruno? Eu falei isso. Ele colocou o pi. Foi. Colocou o palavrão. Foi o Raizinho que botou o P e os 3 pontinhos, não botou porra. Agora, você falou, vai ter uma mobilização do Corinthians, claro. Pode ser campeão que não é desde 2019. Corinthians não conquista um título sequer há 6 anos. E em cima do maior rival, que vem ganhando tudo recentemente. Mas também tem a mobilização do outro lado, né, Mauro? É o Palmeiras que não ganhou nenhum título de expressão no ano passado. É um Palmeiras que o Abel Ferreira poucas vezes sofreu uma pressão no cargo. E sofre, não que ele possa cair, mas sofre uma pressão. Leila sendo xingada na arquibancada. Tem mobilização dos dois lados, né? Mas o jogo é em Itaquera, né? Mas o jogo é em Itaquera, né? É isso, né? Os dois se mobilizam, mas um se mobiliza para jogar em casa com a sua torcida, motivado por essa vitória. Para o Corinthians é um jogo fundamental, porque o time foi eliminado da Libertadores precocemente, então seria aí um remedinho aí para pelo menos curar um pouco dessa ferida aberta por mais uma eliminação precoce na Libertadores. É uma situação mais para o Corinthians. O Palmeiras vai ter que superar muitas adversidades nesse jogo. Ainda mais aqui em São Paulo, jogo de torcida única, né? A gente percebe isso claramente, né? O mando de campo pesa muito. Né? É o que o Mauro diz, vai ter essa mobilização, mas pelo outro lado também tem essa mobilização de cobrança. E foi o que a gente falou durante toda a semana passada, né? Quando se falava muito desse clássico. Quem vencer, joga o outro na crise, né? Corinthians, se vencer, crise no Palmeiras, gente. Perdeu o título para o maior rival, não conquistou nenhum título de expressão no ano passado, Leila sendo xingada nas arquibancadas, Abel Ferreira sendo um pouco questionado, principalmente nas redes sociais. Palmeiras venceu. Aí, meu amigo, aí é crise geral no Corinthians. Eu acho que até maior, né? Vocês concordam? Se o Palmeiras vencer, a crise é maior no Corinthians. Por quê? Porque aí tem a pré-Libertadores, mico. Augusto Melo volta, com certeza volta tudo aquilo de impeachment. Perdeu tudo, não conseguiu organizar o clube. O Palmeiras pode jogar o Corinthians na crise e o Corinthians pode jogar o Palmeiras na crise. Mas a crise no Corinthians seria maior? Na minha opinião, sim,
pelo mico na pré-Libertadores. E porque o título significa mais para o Corinthians. O Palmeiras ganhou tudo recentemente. E para vocês? Eu acho que no Corinthians teria um efeito pior, sim, pela pré-Libertadores e também pela gestão do clube, né? No Palmeiras vai ter xingamento contra presidente, alguma coisa contra o treinador, mas a presidente ela não liga. Então isso acaba sendo uma vantagem. No Corinthians tem efeito, no Corinthians pode causar estragos, né? No Corinthians o Corinthians ele é muito mais suscetível, a gestão do Corinthians é muito mais suscetível à pressão. O que vem de fora acaba fazendo barulho realmente dentro do clube. No Palmeiras não faz muito barulho dentro do clube o que vem de fora. No Corinthians faz mais. Então acho que no Corinthians seria um efeito pior. Eu tô com... Não, e tem outra, né, Raizinho? No Corinthians, pesa muito esse Campeonato Paulista. Pro Palmeiras, vamos ser sinceros, gente, é o que eu falo também do Flamengo no Rio, é o que eu falo da atual situação do Atlético Mineiro em Minas. Não pesa tanto o campeonato estadual. Não pesa, porque o time conquistou tudo recentemente. É o atual tricampeão, pode ser tetra depois de mais de 100 anos que não tem um tetracampeão em São Paulo. E o Palmeiras pode ser tetra. No Corinthians, não. No Corinthians teve o mico na pré-Libertadores, teve luta contra o rebaixamento nos 2 últimos anos, tem aí um jejum de títulos de 6 anos. Eu falava desde o começo, não só para essa final. Para mim, Corinthians e Santos tinham que brigar mais por esse Paulista, porque para eles pesava mais esse Campeonato Paulista do que para o São Paulo e para o Palmeiras, porque o São Paulo também foi campeão da Copa do Brasil. Você concorda, Raí? E outra, tem favorito esse jogo? Eu acho que não dá para fugir, né? O Corinthians. Saiu na frente, na casa do rival, se torna o favorito decidido em casa, né? Também acho. O Corinthians tem o favoritismo da vantagem, não é uma vantagem irreversível, né? Um gol, o Palmeiras pode muito bem buscar, mas o Corinthians tem sim, favoritismo nessa disputa. E em relação à questão da pressão, concordo com vocês nessa. O Corinthians está muito mais pressionado pela sequência recente, né? Há muito tempo não ganha um título, venceu o primeiro jogo, então perder essa final, né? Ter ali uma reviravolta, uma virada do Palmeiras, tornaria esse fechame grande demais, né? Você chegar para decidir na sua casa, torcida única, com uma vantagem e perder o jogo, eu acho que aumentaria muito a pressão em um ano onde o Corinthians já passou por várias instabilidades, né? A gente está no finalzinho do 3º mês só do ano, mas o Corinthians já teve 2 reuniões para votação de impeachment, eliminação precoce na Copa Libertadores, se acontecer a derrota, né, se somaria aí esse cenário. Então, para o Corinthians, uma possível perda do título na quinta-feira pesaria muito mais para o Palmeiras, até em perspectiva para a temporada, né? Porque se a gente olhar para os outros títulos, o Palmeiras é um candidato a ganhar a Libertadores, o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil. O Corinthians já não se coloca tanto nessa situação, né, nessa condição. Ele não é favorito ao título do Campeonato Brasileiro, e as Copas são mais difíceis ali de prever, né? Sem muita força, sem fazer muita força, o Corinthians chegou às semifinais das últimas 2 sul-americanas. Então, pode chegar longe no torneio, né? Acho que até potencialmente ao lado do Cruzeiro ali, são os 2 melhores times. Mas tem que ver que força que o Corinthians vai entregar para a Copa Sul-Americana. Então, perder o título na quinta-feira tem um peso, na minha visão, muito maior para o Corinthians do que para o Palmeiras. E do lado do Palmeiras, principalmente por esse cenário. De já ter perdido o primeiro jogo em casa, claro que vai ter uma pressão, vai ter protesto, se não ganhar, tudo mais. Mas, assim, o pior já foi feito, né? Que é não ter conseguido levar uma vantagem para o jogo da volta. Uma eventual derrota seria meio que uma consequência do que aconteceu no primeiro jogo, né? Então, para o Corinthians, acho que tem uma pressão muito maior, sim. Agora, Mauro, a gente falava, né, que o Abel Ferreira, a gente não, né, que o Abel Ferreira é meio intocável no Palmeiras. Não vai. Claro que não tem nem risco do Abel cair em caso de uma derrota para o Corinthians na final. Que a Leila mesmo já bancou o Abel várias vezes. Ela já disse que por ela renova com o Abel até o fim do mandato dela, ou seja, 2027. Mas e no Corinthians, Mauro? Ramon Dias periga se perder essa final? Porque é eliminado na pré-Libertadores de uma forma meio bizarra, jogando mal quase todos os jogos. Só não jogou mal o último, que quase tirou a diferença contra o Barcelona de Guayaquil. E pode perder o Campeonato Paulista. Tem risco para o Ramon Dias. E outra coisa, não sei se você sabe, o Bruno, o Raí também,
quantos são os convocados no Palmeiras? Por que eu digo isso? Porque o Corinthians, 4 de cada lado. São 4, né? Então o número é igual? Isso, 4 de cada lado. Porque, no Corinthians, o Depay foi titular no último jogo da Holanda e vai jogar hoje. Aí Carrilho, Félix Torres, Romero e Martínez. Carrilho e Martínez são jogadores importantíssimos no atual Corinthians. Jogam amanhã, tá? Pelas suas seleções. Não, amanhã não, depois de amanhã, né? Terça-feira, é isso. Dia 20. Terça-feira. Pelas suas seleções, ou seja, também podem chegar desgastados. Quais são os convocados pelo lado do Palmeiras, Jair? M. Martínez, Facundo Torres e Piquerez, todos na seleção do Uruguai. Nenhum deles jogou contra o Argentina, né? E o Estevão, na seleção brasileira, que também não jogou, né? Tem o Rios também. E o Rios, perdão, são 5. Então, no caso do Palmeiras, até tem uma, entre aspas, vantagem, né? Porque dos 5 convocados, 4 nem entraram em campo nessa primeira perna aí da data FIFA. O Rios deve jogar os 90 minutos do jogo da Colômbia, mas o Corinthians tem mais jogadores que vão atuar por mais tempo, né? O Carrilho é titular no Peru, o Memphis vai jogar hoje, mas tem uma viagem longa para voltar, vai ter um tempo maior de recuperação. O Martínez não foi titular no jogo da Venezuela contra o Equador, derrota por 2-1 fora de casa, e o outro jogador do Corinthians era o Félix Torres, né? Jogou os 90 minutos nesse mesmo jogo Equador e Venezuela. Então, assim, o Corinthians até tem jogadores que estão atuando mais, né? Nessa data FIFA, embora o Palmeiras tenha um número maior de convocados. Algum sai na desvantagem, Mauro, na sua opinião ou não? Mesma coisa. E outra, Ramon Dias, tem que se preocupar? Se perder essa final, tem chance de balançar no cargo? Eu acho que depende de quem vai jogar, quanto tempo vai jogar, né? Isso que vai determinar aí o desgaste para o jogo de quinta-feira, né? O Ramon Dias, eu acho que se ele perder em casa do campeonato, ele vai ser demitido no dia seguinte. Talvez no mesmo dia. Talvez na mesma noite. Não fica, duvido que fique. Se perder, imagina, eliminado da fase da Libertadores na fase preliminar em casa e perde em casa o título paulista e o Palmeiras é tetracampeão em Itaquera, acho que ele já sai dali direto para... Até que não é muito longe, né? Dali ele já vai direto para o aeroporto internacional, já pega um voo para Ezeiza e volta para Buenos Aires. Você acha que é praticamente certo, então? Perdeu o título... Não vai ter clima. Não vai ter clima. A gente sabe que o modus operandi é esse, né, no futebol. É esse. Então, ele já está... Assim, eu até imagino, não é informação, eu imagino que devem ter pensado na demissão dele depois da eliminação, mas não fizeram porque tinha um jogo com o Palmeiras logo em cima. Esse ia trocar de técnico em cima da hora, aí não dava tempo. Jogou na quarta, né? Contra o Barcelona e depois jogou no domingo contra o Palmeiras. Então não dava tempo. Mas se acontecer, eu acho que não segura, não sustenta. Esse título é fundamental para o Corinthians no momento. É o que, Mauro? É fundamental para o Corinthians ser campeão, para dar uma amenizada. Né? A agenda positiva vai ser assim, não importa Libertadores, nós ganhamos o campeonato. Isso vai ser dia de lei. Os tolos vão acreditar, né? Mas claro que pelo menos ganhar o campeonato, impedir o tetra do Palmeiras dentro da casa do Corinthians é o mínimo, né? É o mínimo, ele tem que ganhar. Ele tem que ganhar. Mas você vê como é o futebol, né? O cara pode se tornar, nossa, Ramon Dias, o treinador que conquistou um título pelo Corinthians, que não conquistava há 6 anos, ou ser demitido. É muito louco o futebol. Sim. O trabalho dele também é fraco. Apesar da chance de ganhar o campeonato paulista, o trabalho dele também é aquém. Não é um bom trabalho. Como não foi no Vasco. Nada surpreendente. Concorda, Bruno? O trabalho do Ramon Dias é ruim. E outra, né? Tem essa chance de cair. E eu concordo com o Mauro. Até por isso que eu fiz essa pergunta. Porque eu acho que se o Corinthians perde o título dentro de Itaquera, depois do mico que pagou na pré-Libertadores, meu Deus, aquilo ali vai virar um inferno. Vai virar um inferno aquilo ali. Né? E aí, óbvio que o Ramon Dias não deve continuar. Digo mais, até o presidente periga muito se não conquistar esse título, porque vai voltar toda aquela pressão pelo impeachment, né, Bruno? A volta, né? A política do Corinthians é bem agitada, o presidente não tem maioria no conselho, mas os resultados de campo do momento em que aconteceu a reunião do conselho e também a pressão da torcida organizada, por enquanto,
suspenderam, não teve votação, né? Não é que ele ganhou votação, não teve votação, suspenderam esse processo que pode voltar no momento que ele estiver mais enfraquecido, assim, com os resultados de campo, né? Em que o torcedor comum esteja mais contra ele do que a favor, a organizada provavelmente vai continuar do lado dele, esse processo pode voltar. Eu também acho muito difícil que ele mantenha um treinador depois de uma derrota, porque ele já demitiu 2, né? Ele já demitiu o Mano Menezes, já demitiu o Antônio Oliveira, então o histórico até agora do Augusto Melo não é de manutenção de treinadores, não é de vou manter e pronto e podem reclamar à vontade. Não é isso que ele fez até agora. E no trabalho do Ramon, sim, eu acho que teve bons momentos. Acho que ele tem um mérito de ter conseguido encaixar o Garro, o Memphis e o Yuri Alberto juntos, que são jogadores talentosos, mas ele mudou um pouco o posicionamento do time, né? Ele pôs o Garro como um meia à frente de 3 jogadores de meio campo e formando uma dupla de ataque, né? Ele poderia partir por um 4-3-3, 2 pontas, Yuri de centroavante. Yuri não rende bem sozinho ali como centroavante, então em dupla de ataque ele rende melhor, ele não é um pivô. Então eu acho que ele conseguiu encaixar bem esses 3 jogadores. Tem deficiências, defensivamente ele tem dificuldades. Esse sistema mesmo causa alguns desequilíbrios que ele considera que vale a pena para potencializar os melhores jogadores dele, mas ele tem problemas que ele ainda não resolveu. Eu não acho que vai ter uma grande evolução com ele no comando. E acho que pelo que é o Corinthians hoje bagunçado, até que ele conseguiu alguma coisa. Eu colocaria como um trabalho razoável do Ramon até agora. Acho que hoje o Corinthians ele dificulta bastante a vida de um treinador, porque é um clube que vive cheio de problemas fora de campo. É uma situação do Ramon Dias que eu falei aqui, é a loucura do futebol, né? Eu falei pro Mauro, o cara pode sair herói, a verdade é essa, herói, porque as matérias no dia seguinte vão ser essas. O treinador que conquista um título pro Corinthians depois de 6 anos. Ramon Dias acabou com o jejum no Corinthians. Ou o cara pode estar sendo demitido. Perdeu a final, perdeu a pré-Libertadores, tá fora do Corinthians. É aquilo que o Vamp diz. Futebol é muito louco. Na quarta você é vilão, no domingo você é herói. Fala, rapaziada, esse é o corte que eu trouxe pra vocês. E o Pilhado, o Mauro, toda a equipe ali deixou muito claro. O peso do campeonato é o mesmo pros dois. Mas o peso da derrota que o Palmeiras vai sofrer na quinta-feira vai derrubar tanto Ramon Dias quanto o Augusto Melo. Então o Palmeiras vai com tudo. Sabemos que o Palmeiras é o time da virada. Estamos no momento ainda remontando o time, então o Abel está encontrando a melhor maneira de jogar. Mas quinta-feira a gente vai arrebentar e comemorar o Tetra lá em Itaquera. Então você que acompanhou o vídeo até aqui, eu quero que você deixe nos comentários a sua opinião. Você concorda, discorda de tudo que foi falado? E você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe o seu like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirenses. Valeu, rapaziada, um grande abraço.